Olá, sejam bem-vindos à sexta aula do mês de Gestão de Indicadores. Eu sou a Amanda Videira e hoje vou falar para vocês sobre o que é o OE, as suas bases e como fazer um exemplo prático numa planilha editável. Vamos lá? Vamos conhecer o OE então. É uma sigla em inglês que significa Overall Equipment Effectiveness, ou seja, é a efetividade global do equipamento. Quando fala global, quer dizer que a efetividade dele relacionada ao quanto ele está disponível e o quanto ele performa e tem qualidade no processo. Ele teve origem junto ao TPM, que aí é um outro assunto, mas é o Total Productive Maintenance, que foi criado, por Seiichi Nakajima, e ele fez parte de todo o processo integrante do TPS, que é o Toyota Production System. Isso tudo foi criado dentro do Lean Manufacturing para que você avaliasse não apenas o quanto seu equipamento está disponível, mas sim também quando ele está disponível, como ele performa, o quanto ele te entrega produto de qualidade. O OE faz o link entre esses três fatores para te dizer o quão bom está o seu processo. Então, ele pega justamente, repetindo o que eu falei aqui, a disponibilidade, todos os indicadores em percentual, vezes a performance do ativo, vezes a qualidade com que ele está performando. E isso tudo te dá o OE em valor percentual. Aqui a gente tem um quadro explicativo do OE que ele permite que a gente enxergue cada uma das etapas. Bom, primeiro a gente tem a disponibilidade, que é o tempo que eu realmente produzi pelo tempo que eu tinha programado produzir, certo? Então, eu vejo que eu programei produzir o dia inteiro e produzi apenas uma fração dele. Parte do processo teve perdas por manutenções corretivas, por ociosidade, e isso eu desconsidero. Dentro do tempo que eu realmente produzi, eu tenho a produção teórica, que deveria ser, ou seja, todo o tempo que eu estava efetivamente ali para produzir, eu produzi. E aí a gente compara com o que a gente teve de produção real. Então a minha performance é quanto realmente eu produzi dentro da capacidade de produção que eu tinha. E aí também aqui a gente desconsidera, na produção real, as perdas por uma velocidade reduzida da linha ou pequenas paradas. E o último aqui, para completar, para compor, é a qualidade. Bom, dentro da minha produção real, eu produzi peças ou qualquer tipo de material bons e ruins, e aí eu vou comparar somente com aquilo que eu produzi de bom, porque é o que eu produzi de bom que vai mostrar para mim o quanto o meu sistema está realmente atendendo a demanda. Então aqui eu tiro as perdas de produtos fora de especificação, por uma falha de produção, enfim, são todos esses pontos. Daí eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco e explorar no exemplo prático um vídeo da Ripper. Ela produz discos de freios. Então aqui é mais para eu ir elucidando para vocês o que eu quero dizer com relação à disponibilidade, performance e qualidade. Aqui a gente tem o sistema produtivo, ele começa com o vazamento do metal para conformar os discos. Então aqui a gente vê a linha em constância, ou seja, está uma linha disponível. Ela está programada para produzir esse tempo e a linha está rodando, tá vendo? Funcionando bem. Eu tenho um processo de qualidade, que vai mandando para as próximas etapas. Ripper Freios aqui, ó. Ele vai avaliando as peças de qualidade, depois ele faz uma limpeza superficial, então, ou seja, e ela está seguindo com uma velocidade constante, teoricamente o que eu estou programando produzir, eu vou produzir, mesmo que sejam peças boas e ruins, e aí a gente depois da usinagem passa para o processo de lavagem, secagem e banho com anticorrosivo das peças que foram aprovadas. E elas passam por uma última inspeção e o vídeo aqui mostra todas sendo aprovadas e sendo embaladas, mas obviamente no nosso exemplo a gente vai considerar uma fração desses produtos como não atendendo a especificação, apenas para a gente exemplificar. Tá? Esse vídeo é da Ripper e eu usei como exemplo porque eu achei a elucidação do sistema produtivo, para encaixar na nossa realidade, que é algo muito positivo, tá bom? Agora aqui eu tenho a planilha, Essa planilha que eu comentei no início do vídeo, quem quiser a gente vai disponibilizar elas por e-mail.
ela por e-mail para quem tiver interesse. E nela a gente vai falar um pouquinho do exemplo da Reaper, usando a Reaper como exemplo do sistema produtivo, da parte especificamente de lavagem, secagem e banho com anticorrosivo, em que eu tenho uma entrada de produto e esse produto passa saindo para uma inspeção de qualidade para entender se o produto passou por ali e está ok, beleza? Premissa básica dessa planilha é só assim, tudo que está em cinza você pode alterar, o que não tem as fórmulas, né? Ela está aberta, quem quiser mexer não tem problema, porém, para conhecimento das fórmulas, porém, se você quiser o cálculo direto, preenche apenas as células em cinza. Então, aqui a gente está considerando uma produção de um dia inteiro em minutos, daria 1.440 minutos, ou seja, o sistema inteiro produzindo constante na parte de lavagem, secagem e banho anticorrosivo do produto disco de freio. Eu adotei como premissa uma velocidade nominal da peça de 200 peças por minuto, frisando novamente, todos os dados são fictícios, eu criei apenas como exemplo. Tempo de ciclo ideal, 0,04 minutos por peça. E aqui a gente tem o banco de dados de apontamento, que ele está apontando, né, os tipos de ordem aqui, com tempo ocioso, que é o TO, tempos de manutenção preventiva, tempos efetivos, ou seja, o tempo que eu realmente estou produzindo, e aí eu tenho as colunas, né? O item tem 17 itens aqui nessa planilha, a duração em minutos, compondo todos os minutos do dia, que são os 1.440 minutos aí do dia. Então, tá tudo aqui apontado, os tipos de ordem, como eu falei, e as peças que, quando eu estava produzindo no meu tempo efetivo, boas e ruins. Aqui eu coloquei uma observação para a gente entender o que era o tempo ocioso, o que era o tempo de manutenção preventiva, correto? Daí a gente tem o somatório, né, que tem uma fórmula de soma-se, que ele está contando todo o tempo efetivo que eu tenho, todo o tempo ocioso que eu tenho, todo o tempo que eu gastei em manutenção preventiva e todo o tempo que eu gastei em manutenção corretiva. Por quê? Para eu conseguir entender, primeiro o item lá, a disponibilidade, né, que trata o tempo, quanto tempo realmente eu utilizei do tempo disponível que eu tinha. Cálculo de perdas de produção, como é que a gente faz isso? A produção teórica, ela me diz o quê? Que eu tenho o tempo total do meu dia dividido pelo tempo de ciclo ideal. Né? O tempo total, as 1.440 horas, e meu tempo de ciclo ideal seria 0,04 peças por minuto, minutos por peça, e aí eu teria aqui minha produção teórica de 36 mil peças. Minha produção real é o somatório que eu consegui fazer aqui, ó. É o somatório de todas essas peças que eu produzi, boas e ruins, tá? Porque pode ser que eu tenha tido algum entrave no meio do processo. Aí eu tenho aqui o quanto eu tive de perda de produção, que é a diferença entre um e outro, né? Eu tive uma perda de produção nesse exemplo de 3.475 peças. E aí, né, eu tive uma perda, mas por enquanto eu ainda não consigo identificar onde está essa perda, né? Ou qual o motivo dessa perda. E a gente faz as estratificações. Pegando aqui a quantidade de peças pela qualidade, eu pego todas as peças boas que eu produzi e todas as peças ruins que eu produzi. Como eu faço isso? Soma simples da tabela aqui também, tá? Da coluna bom e da coluna ruim. Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo. O cálculo do OE efetivamente. Eu vou clicar nas fórmulas para a gente entender. Então, vou repassar. O primeiro passo que a gente tem que fazer é o tempo, classificar o nosso tempo em ocioso, efetivo, que eu gastei com manutenção ou não. Depois eu preciso entender qual foi a minha perda no processo, ou seja, qual foi a produção que eu deveria ter feito e a produção real, e depois a qualidade. Então, eu segui a mesma linha de raciocínio que eu falei anteriormente do AE. A gente avalia tempo, que está correlacionado com disponibilidade, avaliamos produção, que está relacionado com a performance, e avaliamos aqui a qualidade, que é o último item associado à qualidade. Então, a gente faz aqui o nosso cálculo do OE. O que é a disponibilidade do meu item? A disponibilidade, eu vou voltar aqui em cima para vocês verem, é o tempo efetivo dividido pelo tempo de produção esperado. Então, eu esperava trabalhar 1.440 horas minutos direto, né? Minutos. E eu trabalhei apenas 1.265. Então, a subtração do que eu realmente a divisão do que eu realmente trabalhei pelo que eu tinha esperado trabalhar é o que dá a minha disponibilidade. A minha performance
já é a divisão entre o que eu realmente produzi, assim como a gente viu no quadro explicativo, tá? O que eu realmente produzi pela produção teórica. E, por último e não menos importante, a qualidade. A qualidade trata-se do que eu tenho de peças boas dividido pela quantidade total de peças que eu produzi. Então, eu vou ter aí o meu percentual de qualidade. E a gente chega ao final, o que é o OE? O OE é a multiplicação de todos esses 3 itens, como a gente conversou: disponibilidade, performance e qualidade. Então, nesse exemplo, eu tenho um OE de 77,17%, e eu tenho aqui, ó, que a minha maior perda, eu consigo enxergar que ela está na disponibilidade. O meu processo, ele precisa atender mais a questão de disponibilidade e performance. Qualidade está quase 100%. Então, aqui a gente consegue enxergar as nossas perdas. É um indicador extremamente estratégico, porque quem olha o OE aqui já vai ter a sua meta definida do quanto atinge. Ele está olhando o processo como um todo, o quanto manutenção e produção estão atendendo à necessidade da empresa, certo? Bom, era isso com relação a esse exemplo. Bom, essa foi a aula de hoje sobre o OEE. Esse foi o exemplo. Espero que tenha ficado claro para todos. Curte a gente, se inscreve no canal para os próximos vídeos que virão e deixe seu comentário aqui, além do e-mail para receber o material, também com as suas dúvidas que a gente está ansioso para responder. Obrigada e até a próxima!